Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 30 de dezembro de 2017. Estudo aponta avanço na capacidade cognitiva das crianças. A geração de nossos pais foi pior do que a dos nossos avós. Nós, seus filhos, somos mais desprezíveis do que eles, então, devemos dar ao mundo descendentes ainda mais decadentes. Essa era a evolução dos seres humanos na visão do poeta romano Horácio. 65 a.C., 8 a.C. Ao longo do tempo, outros tiveram a mesma opinião de Horácio. Os pessimistas dos últimos 2 séculos acusaram, entre outros fatores, romances, rádio, jazz, rock and roll, televisão, filmes de terror, videogames, internet, smartphones e redes sociais como responsáveis pelo triste declínio dos jovens. Tony Protisco, um psicólogo da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, tinha uma visão diferente e quis prová-la. Protisco pesquisou os resultados de um teste cognitivo chamado Experimento do Marshmallow, realizado pela primeira vez na Universidade de Stanford na década de 1960 pelo psicólogo Walter Mischel, com o objetivo de testar o autocontrole de crianças. No experimento, um pesquisador oferecia a uma criança a escolha de uma pequena recompensa imediata, um biscoito, um pretzel, etc., ou 2 recompensas se esperasse seu retorno, em geral, depois de 15 minutos. No final da série de testes, os pesquisadores concluíram que as crianças que conseguiam esperar a recompensa maior tinham mais chances de sucesso na vida. Protisco também examinou dados de 30 estudos realizados nos últimos 50 anos e consultou 260 especialistas em desenvolvimento cognitivo infantil. Pouco mais da metade disse que as crianças teriam mais dificuldade de esperar pela recompensa maior, talvez em razão dos estudos recentes sobre os efeitos prejudiciais da tecnologia moderna. Outros não previram nenhuma mudança de comportamento. Apenas 16% dos especialistas fizeram a previsão correta, ou seja, que o autocontrole das crianças melhorou no teste ao longo dos últimos 50 anos. Em 1967, o tempo médio de espera era de cerca de 3 minutos. Em 2017, o tempo aumentou para 8 minutos, um aumento em torno de 1 minuto por década. A pesquisa de Protisco mostrou que, ao contrário de Horácio e dos pessimistas, as mudanças na sociedade e no ritmo da vida atual aumentaram o autocontrole das crianças e o desempenho delas em muitos aspectos. No livro Transição Planetária, o espírito Manuel Folemeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, esclarece sobre uma reunião onde compareceu o apóstolo João, que nos fez a narração do Apocalipse e esclareceu que após os fatos narrados veremos nascer um mundo melhor e que Jesus e os bons espíritos já estão trabalhando para isso. Os espíritos do Senhor também referiram-se a esse respeito a Allan Kardec durante a codificação dos seus ensinos, elucidando que ocorrências trágicas assolariam o planeta, trabalhando-lhe as estruturas físicas, morais e espirituais. Periodicamente, profetas de ocasião e sensitivos dignos expressam os seus sentimentos e preocupações em torno das grandes mudanças que já acontecem, mas que se tornarão mais expressivas, caso a sociedade prossiga na correria desenfreada dos descalabros morais provocados pelo egotismo a que se aferra. Tais fatalidades se expressam como efeito dos comportamentos primitivos que ainda nos permitimos, distanciados dos ensinamentos libertadores apresentados por Jesus, e de fácil vivência, desde que aplicados aos conceitos morais e espirituais vigentes na sociedade engessada na ignorância e no materialismo, mesmo aquela que se vincula teoricamente a determinadas crenças religiosas. De certo modo, a paisagem das revelações apresenta-se dantesca, temerária. Não obstante a valiosíssima contribuição, em torno dos acontecimentos lutuosos, tem havido um grande ouvido a respeito daquilo que acontecerá depois das ocorrências destruidoras.
Todas as profecias, no entanto, afirmam que surgirá um mundo melhor, uma nova Jerusalém, terras onde manarão leite e mel, paraíso de luz e beleza, por que não dizer, o reino dos céus na terra mesma, e essa revelação é esquecida, porque ainda predomina em o espírito humano o interesse de informar sobre o apavorante e ameaçador, com esquecimento, proposital ou não, em torno das benesses do amor e da misericórdia de Deus para com as suas criaturas. Quando o evangelista João ouviu as graves revelações, seu coração ficou pesado, e ele perguntou: não há esperança? Havia muita aflição no discípulo amado, que logo escutou a resposta formosa: sempre há esperança, ó tu, para quem o céu e a terra foram criados. Uma segunda possibilidade faz parte dos divinos planos, desde que as criaturas correspondam à expectativa do amor, gerando novos recursos em torno do bem, que produzirão efeitos edificantes. Assim prossegue o grande vidente do Apocalipse: mas eu não vi o que aconteceu a eles, pois a minha visão mudou, e eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam acabado. A emoção tomou o apóstolo, que então exultava, quando ouviu uma grande voz dos seres angélicos que dizia: não mais haverá a morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor. Ocorrerão essas bênçãos, porque espíritos não comprometidos com o mal estarão no planeta construindo o reino dos céus nos corações e trabalhando eficazmente em favor da solidariedade atendida pelo amor. Virão apressar o progresso moral, utilizando-se do intelectual e tecnológico para promover a fraternidade entre os povos, a fim de que os mais poderosos ajudem no desenvolvimento dos menos aquinhoados, substituindo a guerra pela solidariedade, a escravidão decorrente do comércio perverso pela liberdade de escolha e de trocas, combatendo as doenças pandêmicas e endêmicas, as degenerativas, que já não se justificarão, porque os membros da formosa família não estarão assinalados pelos débitos de grande porte, o planeta renovado na sua constituição física, harmonizadas as placas tectônicas, diminuída a alta temperatura do magma vulcânico, muitos cataclismos que assolavam e destruíam, desaparecerão, a pouco e pouco, apresentando-se com equilíbrio de temperatura, sem os calores calcinantes, nem os frios enregelantes, e com paisagens edênicas, adaptando-se às novas condições climáticas, o organismo físico experimentará modificações especiais, em razão também dos seres que o habitarão, imprimindo nele outros valores fisiopsicológicos, que irão contribuir para a sua evolução espiritual. Será nesses corpos que estarão reencarnadas multidões de visitantes benéficos, contribuindo para o progresso da humanidade. Concomitantemente, aqueles que puderem fruir desse momento, após a grande transição, graças ao pensamento e à iluminação interior, libertar-se-ão de órgãos desnecessários, mantendo formas gráceis e leves, compatíveis com a futura atmosfera física e moral da Terra feliz. Nesse comenos, os irmãos geradores de distúrbios e de conflitos, os guerreiros contumazes e os arruaceiros, aqueles que se comprazem nos campeonatos da perversidade, por sintonia vibratória transferir-se-ão para outro planeta cuja psicosfera seja compatível com as suas condições, recebendo-os em exílio temporário, quando aplicarão os conhecimentos tecnológicos para auxiliar os seus habitantes, sofrendo a dor da saudade, da separação dos afetos, e preparando-se moralmente para o retorno, para a ascensão. Nunca se perdem os valores ante os divinos códigos, e o Pai Amantíssimo vela pelo universo, havendo delegado a Jesus a criação e a governança da terra, que vem conduzindo com inefável amor e ímpar compaixão, a fim de que os seus habitantes nos despojemos das imperfeições que nos retêm na retaguarda. E, como filhos pródigos, retornemos ao seu rebanho. Terminada a reunião, quando retornamos, a fim de darmos início à jornada, em plena praça, sob as bênçãos luminosas das estrelas refulgentes, fomos convidados a uma oração, silenciosamente, formulada no âmago dos melhores sentimentos.
Logo depois, tomamos os veículos que se destinavam aos núcleos anteriormente preparados para receber-nos, e que nos serviriam de sede para ação, para o repouso, para planejamentos, para avaliação e estudos. É certo que outras caravanas já vinham visitando a Terra com o mesmo objetivo, desde os anos da década de 1970-80. Tomando as providências compatíveis para as reencarnações valiosas. Agora, no entanto, soava o momento de intensificar o intercâmbio entre os terrícolas e os visitantes de Alcione, que já se movimentavam em torno da psicosfera do planeta, aguardando o momento adequado. Tomei conhecimento de que um grande número deles encontrava-se em colônias próximas da Terra, assimilando o psiquismo do orbe, assim como dos seus habitantes, visitando sociedades espíritas que mantêm ligação com as esferas superiores, onde alguns se comunicavam, explicando a razão de ali se encontrarem. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de dezembro, por Feijão.